Bom dia, Andréia. Tranquilo? Bom dia a todos aí, bom dia aos vereadores, Edivaldo, Rogério Quadros. Calito, vem cá você que vai. Alguns vereadores, Juca, mas nós vamos fazer gravado e depois vou disponibilizar um link para os demais vereadores que não estão aqui, a vereadora Cassol também, e eles então vão poder ter acesso às informações desse debate-papo. Então, o mais importante aqui é, embora sejam poucos vereadores que estão participando, Juca, são, com essa informação do repasse do link, todos vão ter acesso, né, Caleta? Tá? Então, seja bem-vindo, a Casa Leis nós estamos fazendo, Juca, isso, uma rodada todas as quartas-feiras. Legal. Para inteirar os vereadores das ações de cada secretaria, de cada autarquia, isso tem trazido informações importantes, né? E também, logicamente, que os vereadores vão poder te cachimbar aqui, né? Opa! Te perguntar coisas. Faz parte do, né? Faz parte do meu show. Tá, vem cá, eu vou passar aqui para o Calito fazer a apresentação e chamar você. Beleza. Bom, na verdade, Juca, primeiro que a gente quer agradecer, né, irmão, a disponibilidade tua, da tua equipe, né, a intenção é exatamente essa, né, a gente conhecer a programação da Fundação Cultural, né, das secretarias todas que nós estamos convidando aqui, e também colocar a casa à disposição, né, em algum momento a gente sabe também entender como que a gente pode auxiliar, né, nós somos parceiros, a gente sabe que o cobertor é curto ali na Fundação Cultural, então a gente fica à disposição também. Agradecendo a tua presença. Manda ver. Obrigado, Joaquim. Oi. Opa! Empurra não. Esse aí? Bom dia, pessoal, tudo bem? Parceiro, me acompanha aí. Pessoal, então assim, primeiro eu quero agradecer, né, o espaço que foi cedido aqui, Ney, Calito, Cassol, né, vereador Edivaldo, a gente, Rogério, a gente gosta muito dessa metodologia. Eu quero parabenizar aqui. Eu não sabia até então que vocês faziam esse bate-papo. Eu quero parabenizar porque eu acho que a melhor forma da gente construir é essa. A gente conhecer, dialogar, passar quais são as demandas, passar o que está sendo feito, né? E até bom, alguns vereadores já têm nos visitado, acho que os que estão aqui todos já fizeram a visita lá à Fundação Cultural, né? Mas, assim, é importante para a gente saber o que realmente acontece, né? Principalmente na área da cultura. Muitas vezes o trabalho do bastidor, ele é confundido um pouco, né? Ele é um pouco confundido. Por quê? As pessoas costumam ver a ação pronta lá. E, às vezes, imagina que a Fundação Cultural tem uma metodologia diferente de outras secretarias. Mas, a bem da verdade, perante a lei é a mesma coisa. Tem alguns mecanismos de gestão mista, por exemplo, que tem modelos diferentes, mas nós costumamos dizer que nós somos uma mini prefeitura. O que eu quero dizer com isso? Nós que trabalhamos no regime fundacional e as autarquias, nossos colegas aí, Fostrans, Fosabita, né, também trabalham da mesma, Fosprev, trabalham da mesma forma. Todo o processo que a prefeitura faz, nós temos que fazer. E muitas vezes as pessoas têm um pouquinho de confusão em relação a isso, né? Eu sei que aqui não, né, mas é legal a gente comentar isso, porque eu quero contratar café, por exemplo. Eu não vou pegar o café da prefeitura, como a Secretaria da Educação tem um processo junto com compras da prefeitura. Nós temos que ter um departamento, um setor de compras da Fundação Cultural. É por isso que a gente tem essa divisão em diretorias dessa forma, porque quem faz a nossa administração, né, às vezes da nossa administração, não é a Secretaria da Administração da Prefeitura, é o nosso Departamento de Administração. Aproveitar para apresentar aqui o Edson, que é nosso diretor de administração, que está lá com RH, com compras, com a própria administração, com a contabilidade, está tudo abrigado lá, né? Assim como o nosso cariz, né, assim, o principal coração, né, que é a cultura, porque é uma fundação cultural, está aqui com a Thaisa Praxedes, né, junto com a sua equipe, né? E o Alexandre, que está como diretor de captação de recursos e projetos, que está com a sua enorme equipe lá, que é a mesma equipe que tinha lá, Marcos, antes. Toda aquela galera lá. Ou seja, ele.
É para a gente entender que eu estou dando esse contexto, gente. Às vezes a gente pensa assim, mas legal, fui lá na praça, vi uma apresentação, mas eu estou olhando, Maringá tem X atividades que acontecem lá já regularmente há tantos anos, né? Tem lá o Festival da Canção, festivais de teatro, de dança, de música, tem teatro municipal, isso, aquilo e tal, vários equipamentos culturais, tem 2 teatros barracão lá, Maringá, zeradinhos, com a manutenção, né? E mais N espaço. É para a gente entender que a Fundação Cultural tem 35 anos de atividade, e assim, ela até 2019, ela estava assim com funcionários de carreira 8 trabalhando. Enquanto nós tínhamos um cenário de Cascavel com 56, Guarapuava com 48, Ponta Grossa com 87, Maringá com 120, por exemplo. O que implica isso? Implica na ação acontecendo, né? Porque a mesma pessoa, muitas vezes, que está fazendo montando um processo, é o cara que vai no final de semana, lá na feira, ou vai no evento que tem na praça, no domingo, ou à noite, no na sexta, ou vai lá no bairro acompanhar a atividade. Então, é dentro desse cenário que eu queria começar a explicar, na verdade, que não vai dar para ver, mas a gente disponibiliza depois ali, pela distância, né? Para vocês, acho que acabei mandando no zap, mas a gente manda oficialmente depois, né, para ter aqui na casa, o relatório de 2017 até 2020, para ver essas ações que foram desenvolvidas. O que nós trabalhamos basicamente? Nós tivemos o concurso, por falar nisso, né, tivemos o concurso, onde nós conseguimos melhorar um pouco o efetivo. Hoje, entre estagiários, CCs e funcionários, nós estamos operando com 36. Né, 36. Começamos a trabalhar a questão do equipamento cultural, né, que foi a Estação Cultural lá, João Sampaio. João Sampaio é o nosso querido professor saudoso, professor Mosquito. Nós temos tantos artistas para serem homenageados, né, além daquela homenagem que a gente faz quando a pessoa falece, né, tal, a gente também decidiu, assim, em alguns espaços homenagear. E para quem é um pouco mais de tempo aqui de Foz do Iguaçu, lembra que o professor Mosquito, ele formou muitas pessoas aqui, né, veio para Foz do Iguaçu, já tocou com o Walter Blanco, enfim, é um cara que era da orquestra, ele tinha uma sala, eu me lembro que ele tinha uma sala na Fundação Cultural e não sei por que sumiu, e surgiu essa oportunidade, uma pessoa carinhosa, a gente resolveu homenagear. Mas a nossa ação, ela está pautada em construir política pública de Estado. Os senhores sabem muito bem que é muito mais importante que política pública de governo. Nós temos um acordo com o prefeito de construir essas políticas, porque a gente acredita que, independente de amanhã ou depois estar o Juca, está o Zé, a Ana, a Maria, quem quer que esteja, a política está desenhada para que aconteça. Então, tem uma confusão às vezes que acontece. A Fundação Cultural, ela trabalha para contratar os artistas. É uma ligeira confusão. Nós defendemos ferreamente os artistas. Eu sou artista, tenho 30 anos de práticas como produtor cultural, como ator, como diretor de teatro. E eu defendo, não só nessa instância aqui, mas em outras instâncias também. Estou no Conselho Estadual, já estive no Conselho Federal de Cultura. Mas, assim, a gente trabalha tal qual a saúde, tal qual o obras, tal qual outras secretarias da educação. O objetivo da educação não é contratar professores, o fim não é esse. Mas não vai acontecer aulas para a comunidade se não contratar os professores. Da mesma forma, a Fundação Cultural, o objetivo é atender a comunidade com apresentações, com eventos, com aulas nos bairros, né, buscando estrutura para isso. Nós temos pouquíssima estrutura, porque nesse tempo todo, poucas estruturas foram construídas para a cultura, em Foz do Iguaçu em especial. Eu conto uma história bem rapidinho aqui sobre o Teatro Barracão. O Teatro Barracão é um projeto do final da década de 80, e se iniciou no começo da década de 90, e ele foi para Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pucarana, Cascavel e Foz do Iguaçu. Qual que era a ideia? Um teatro de madeira improvisado para atender a comunidade nesses municípios, enquanto aquele município providenciava o seu teatro municipal. E de todos esses lugares que eu falei, todos já têm teatro municipal. Todos. Recentemente, Cascavel, aqui a gente viu um belo equipamento, não só um, mas dois, porque o Gilberto Maier também é um teatro bacana, né, que atendeu muito tempo. Inclusive, o Teatro Barracão em Cascavel, ele foi desmontado por questão de segurança. E nós, na verdade, aqui pecamos, né, durante muitos anos, né, assim, porque não priorizamos o equipamento cultural.
E principalmente uma cidade que nem Foz do Iguaçu, porque Foz do Iguaçu, ela precisa ter uma educação bacana, cultural para os bairros, que é o caso, por exemplo, que a gente está trabalhando as estações culturais, né? Tem os vereadores que estão apoiando. É o caso da gente ter um teatro municipal, um museu, por exemplo, porque nós, além da comunidade, que tem um potencial enorme aqui, a gente tem também o visitante. O visitante aqui do Paraguai, da região, da Argentina, mas o cara que vem de todos os lugares do mundo, que muitos já têm esse hábito de querer saber a história daquele local onde vai conhecer. Querer saber se tem uma apresentação. Uma coisa que nós temos diferente de muitos desses municípios que nós falamos, né, aqui que tinham o Teatro Barracão e construíram o Teatro Municipal, só vou fazer uma correção. Londrina não construiu o Teatro Municipal ainda também, tem projeto há muitos anos. Porém, Londrina tem equipamentos muito bons, a exemplo do Ouro Verde, que é um grande equipamento. Nós, diferente de muitos desses municípios, o teatro que tinha aqui foi para Toledo, todo mundo conhece essa história, né? Estava os tapumes ali na praça, deu um problema, saiu daqui e foi para Toledo, lá em 98, por aí, 97, 98. O que acontece? Foz do Iguaçu tem um potencial de trazer aquilo que essas outras cidades vizinhas não trazem. E a gente já tem essa prova. É assim, o balé Bolshoi da Rússia, ele não pede para ir a Cascavel, quando ele vem ao Brasil. Se ele sair do eixo de Curitiba, ele pede para vir para Foz. Não pede nem para ir a Londrina, ele vai. Cadê o nosso palco aqui para receber, né? Já tivemos, né, Balé de Cuba, Royal Theatre de Londres, a China, a gente recebeu alguns espetáculos na praça, né? O próprio Teatro Guaíra veio aqui. Mas o que eu quero dizer? Para além daquele encanto, Débora Coker trouxemos, Zimbábue trouxemos na Praça Feirantes, circuito de Orquestra das Rosas, com Orquestra só de Mulheres, enfim, vários eventos. Mas o que eu quero dizer? O diferencial é que quando você tem um equipamento cultural, Kodama, muitas pessoas falam, o Juca defende porque é do teatro. Não é um equipamento para arte e teatro apenas. Estou falando de equipamento para quando eu quero trazer um show, para disponibilizar para bandas da cidade, para balé da cidade, vai atender o Bolshoi, mas vai atender a companhia de dança da cidade também, a escola de dança, né? Enfim, nós estamos trabalhando nessa perspectiva de construir um cenário para Foz do Iguaçu que traga, sem contar a geração de renda, de emprego, as pessoas trabalham todo em torno disso, desde o taxista, o Uber, o restaurante. É uma cadeia produtiva que Foz tem como potencializar muito. Se hoje nós recebemos 2,5 milhões de visitantes, Kodama, eu avalio assim, uma avaliação rápida, que Foz do Iguaçu, se trabalhar turismo cultural, pode ampliar isso para 2,5 milhões de visitantes. Então, quando a gente propõe assim, um evento como o Natal, junto com o Itaipu, que é um evento que ele vai atrair, mas que ele não é um evento qualquer, é um evento que ele é um evento de calendário. Ele é um evento que é um atrativo, é mais um atrativo, assim como as cataratas. Então, assim, tratei ideia, o turismo cultural, basta fazer aquela comparação que a gente faz sempre com o Gramado. Gramado não tem cataratas, não tem Itaipu, não é região internacional, e ainda assim leva 3 milhões de visitantes lá para a cidade deles. Por quê? Porque tem teatro durante o ano, porque tem festival de gastronomia, porque tem o Natal, que já traz uma galera, é assim. E isso tudo, Gramado é uma cidade com 35 mil habitantes, que emprega 45 mil pessoas durante o evento do Natal. Precisa dizer mais alguma coisa, que a gente pode ampliar e muito aí a renda, a geração de recursos para Foz do Iguaçu, por meio da captação de impostos, desde a agência de turismo, se a gente trabalhar o turismo cultural, não estou falando nem só do Natal, estou falando disso tudo que a gente está comentando aqui. Então, assim, nossa perspectiva, só para dizer como é que nós pensamos, política pública, atender a comunidade, dar cursos de qualidade nos bairros, com os parceiros, com as ONGs, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Esportes que nós trabalhamos, com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Direitos Humanos. A Fundação Cultural tem parceria com várias secretarias que estão também prestando assistência de alguma forma para a comunidade, com o Estado, além das ONGs. A ONG tem lá um conjunto de equipamentos, ela não tem um professor. E a Fundação Cultural pode ceder esse professor numa parceria para que essa aula aconteça lá. Capoeira, dança, música, teatro, cultura popular. Quantas áreas nós temos hoje, Thaisa, de arte e educação? A gente tem um número considerável, né, modelo para muitas cidades, e tem um detalhe. Quando a gente viu esse processo, como ele acontecia antes da arte e educação, ele acontecia da seguinte forma. Vamos fazer uma licitação. Quando você fala em contratar pessoas, contratar arte, principalmente, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aí você vai atingir o objetivo no papel. Será que atinge na prática? Por exemplo,
Você tem lá uma hora-aula de R$25 a base, que era o que tinha na região aqui. Aí você vai fazer uma licitação com uma hora-aula de R$25. O que acontece, vereador Edivaldo? A gente vai partir de 25, um cara lá de Brasília, do escritório, que eu nem sei se a expertise é essa, mas ele tem um KINAI, ele vai falar assim, não, eu faço por 24. Aí o cara de Curitiba fala, vou fazer por 23, e vai baixando até chegar a 19. Tira o imposto, tira o lucro da empresa, vamos pagar R$12, R$9 para o professor dar uma hora de aula. Qual é a qualidade dessa aula, gente? O cara que estudou, vou pegar meu caso, 30 anos, com artes visuais, com qualquer área dessa que a gente falou, artesanato, qual é a qualidade? Você acha que ele vai se submeter a isso? Então, assim, a gente pensa, quero pagar decentemente o arte educador, porque eu quero um bom atendimento lá, eu quero poder cobrar um bom atendimento lá. Que o cara vai pagar o seu transporte, vai continuar se aprimorando, mas vai chegar lá na criança, no jovem, no adulto, no idoso, e vai conseguir atender da melhor maneira possível. Já conseguiu verificar aí? Oi? Mas as sub-áreas somam? Ah, tá. E no edital? A gente abriu só para fechar essa questão do valor, nós fizemos uma pesquisa Brasil, né, pegando São Paulo, Paraná, vários estados aí, e nós chegamos a um valor médio de R$40 hora aula por credenciamento. Então não é pregão para contratar, por credenciamento. Isso valoriza o artista, valoriza o professor, valoriza o trabalho, né? E dá uma qualidade. Hoje a gente consegue trabalhar com alguns profissionais assim muito bons, né? Não precisa trabalhar com 25 áreas, né? E aí você fala música, aí você vai ter sopro, cordas. Por exemplo, para esse edital que estava aberto até então, ou está aberto o credenciamento, nós temos piano. Temos piano, não só para o centro, mas para levar para o bairro também. Então a ideia é a gente potencializar. Nosso recurso ainda não é o suficiente para fazer o que a gente quer. Nosso sonho é que a gente atenda os alunos da educação, né, da ensino fundamental, e a população, né, jovem e adulta. A gente gostaria de tentar atingir aí até, sei lá, 15, 20 mil alunos com o tempo. Esse projeto ele não está descolado, não é só um projeto de contratar professor para dar aula, mas ele é um projeto de Escola Municipal de Arte e Cultura, que é o que a gente pensa para o futuro. Nós não conseguimos avançar isso ainda ao longo dos anos, porque, primeiro, precisa de equipamento decente. Eu jamais vou poder colocar um professor, uma professora de dança para dar aula de balé num piso assim. Não tem condições. Eu vou estourar o tendão da criança. Quem é que vai pagar isso futuramente para a família, né? Vou prejudicar a criança. Então, assim, precisa minimamente de equipamento para acontecer. Então, assim, essa é uma das lutas que a gente tem. Contratar, construir equipamentos decentes. Ou nas parcerias, né? Uma sala de dança, quem for, todo mundo convidado, né? Alguns já foram lá conhecer a Estação Cultural da Vila C. Vamos ver que tem uma sala que tem um piso especial para dança, com barra, agora está sendo instalado espelho também, com ar-condicionado, eu não posso colocar a criança aqui também para fazer aula de qualquer jeito, né? Não vai render, gente, nem na escola e nem lá na... uma salinha para música, literatura, que a gente tem lá também com a parceria com a Unila, a BIGE, Biblioteca da Juventude e da Infância, premiada, inclusive, né? Por um concurso, a gente está executando esse prêmio, né, um prêmio internacional. Então, a gente está tentando construir uma base aí na formação. Hoje o recurso é pouco, a gente está chegando, nesse retorno de julho para cá, aproximadamente 1.000 alunos, quase 1.000 alunos, né, entre esses projetos que são parceiros, entre as escolas, entre o esporte, todos esses entes que eu comentei, 1.000 alunos, o que é muito pouco, se só na rede municipal nós temos 28 mil alunos, né. Então, assim, a gente precisa avançar mais, mas avançar com qualidade também, né, gente? Avançar com qualidade. Patrimônio é uma área que a gente está tentando trabalhar cada vez mais. É o que eu falei, nós não temos um museu, agora a gente tem uma parceria aí com a Uniamérica para a gente ter um espaço, que é o espaço da Casa da Memória, Centro de Memória. Pedimos as 3 casas da Avenida Brasil e pedimos aquele prédio que funcionava o patrimônio antigamente. Vem para vocês daqui a pouco, para os senhores, para darem uma olhada, porque... O prefeito já topou, vai passar para a gestão da Fundação Cultural, para a gente poder trabalhar esse projeto. Então, já tem um projeto desenvolvido pela Uniamérica, parceira, né, e alguns parceiros também, até uma arquiteta especializada de Curitiba, né.
está trazendo para a gente tentar implementar uma casa da memória aqui, que é um espaço para a pessoa saber onde é que vai deixar aquele material, aquela fotografia, né, que é da memória, né. A Estação Cultural, que é um espaço aqui que a gente recebeu a visita do Edivaldo, né, pedindo uma estação cultural lá para o Morumbi, achei fantástico. Depois o Calito pediu lá para o Porto Meira também. Nosso plano é que tenha no município todo, né? Grandes regiões tenham uma estação cultural, mas não 4 paredes. A gente precisa de uma estação cultural com bom estudo de música para os artistas locais ensaiarem, né, com uma boa sala para quem faz teatro, dança poder se apresentar, com espaço aberto de convivência, onde vai ter uma feirinha, os feirantes locais ou aquelas pessoas que precisam se utilizar, salas de aula adequadas, de repente um café, um espaço que possa interagir, não qualquer coisa para a comunidade. A comunidade paga o imposto, precisa do melhor, né, gente? Eu penso assim. Então, a nossa intenção, quando a gente fala de ter uma escola municipal de arte e cultura, é incluir esses equipamentos todos, né, que a gente tem. A própria Fundação Cultural, que, aliás, fazer o agradecimento aqui a Edivaldo, né, o Ney, né, e demais vereadores que tiveram aí, nos ajudaram, né? A gente está desde 2017 mandando ofício lá para o Estado, desde 2017, pedindo a cessão do prédio da Fundação Cultural, que pouca gente sabe, mas não é do município, é do Estado, esse prédio. E nós estamos pedindo, já mandamos alguns ofícios para lá, agora veio a confirmação, tem até um vídeo, né, que vai acontecer até que, enfim, a Estação Cultural, a Fundação Cultural será. O que implica isso? Ah, mas não está cedido lá, não tá, ninguém está incomodando. Primeiro que vira e mexe, aparece alguém querendo prédio. Você não tem segurança nenhuma. Ele não vem pedir para nós. Outro dia tinha gente medindo o prédio lá. O que está fazendo aí, meu filho? Não estamos fazendo pedido, eu quero ver se serve para colocar aqui e tal. Eu falei, ué, não está nem sabendo o que está acontecendo. Quanto menos pensa, estão empurrando a gente para fora. Olha que complicado que é isso, né? Segundo que, assim, até as reformas estruturantes que a gente precisa fazer lá, nós estamos lá com um projeto de elétrica, por exemplo, antigo, né? Agora a gente conseguiu melhorar a rede lógica, mas o projeto de elétrica, o projeto do piso, né? Vocês viram lá que o piso é todo detonado, né? O melhor aproveitamento das salas, né? As reforminhas que tem que fazer, até restauro, porque é um prédio histórico, e não é nosso. A acessibilidade que é o principal. Nós não temos um elevador lá, gente. O projeto foi feito em 2017 para colocar um elevador lá. Vamos para frente, separa o dinheiro aqui, vamos colocar. Chegou lá, não, mas não pode mexer, porque vamos ver a matéria, de quem que é esse prédio aqui? Não, você não pode mexer no prédio dos outros. Ué, mas a gente é cobrado, né, muitas vezes até pelo Ministério Público, ou pela sociedade que vai na Fundação Cultural e chega lá e não tem acessibilidade, e a gente não pode fazer, né, porque não é nosso prédio. Semana passada chegou um projeto maravilhoso de elétrica lá também. Então, assim, é muito importante isso para nós. Não é para o Juca que é importante, para esses diretores, é para a comunidade mesmo. Vou fazer o Cena Sexta lá e eu vou colocar só quem consegue subir na escada. Não posso, né, assim, melhorar a estrutura, até de ambiente, né, de ar-condicionado para as pessoas, para a biblioteca, por exemplo, né. Então, assim, é uma coisa que é muito importante. Então, voltando a falar assim, a gente está tentando avançar nessa questão das políticas públicas. A acessibilidade por meio também dos sites, né. Nós chegamos lá e tinha um blog, com algumas palavras escritas assim, em linha reta, sabe, assim, tipo, Prêmio Cataratas escrito em rosa, e desce, assim, sabe, um monte de linhas. Uma coisa horrorosa. Quem que vai querer acessar? Hoje a gente tem um site que, além do site da Prefeitura, que publica também, né, por questão até do portal de transparência, você encontra lá os processos de licitação, os editais que são lançados para os artistas ou para as empresas que vão concorrer. Então, assim, você encontra as informações básicas que precisa ter lá. O mapa da cultura, que nós fizemos a parceria com o governo federal para ter um mapa que ele é ligado com os outros municípios do Brasil. Então, assim, a gente tem trabalhado aos pouquinhos, dentro do que a gente pode, né? Que além disso também, além da questão de a gente precisar do recurso, é também o uso do recurso, né? Tem coisa que tem essa questão da burocracia, né? Como eu falei, as mesmas pessoas, né, que estão fazendo uma coisa, muitas vezes estão fazendo a outra. A pessoa que é responsável por arquivar o livro lá, muitas vezes ela está dando pitaco para montar um processo do Prêmio Cataratas. E tem que fazer, né? Nossa função é essa, é fazer, é produzir para a comunidade da melhor maneira possível, né? E uma coisa que nós implementamos, além dessa questão estrutural toda, se fosse falar de equipamento cultural, se fosse falar só disso, além de ter espaços nos bairros que nós precisamos, né, melhorar o Teatro Barracão, ter um teatro municipal
que não pode ser um teatro municipal qualquer. Não posso fazer um teatro para 300 pessoas numa cidade como Foz do Iguaçu. Como é que eu vou trazer as coisas para cá? Orquestra, como é que eu vou possibilitar o artista aqui conhecer o equipamento decente? Sem contar que temporada a gente pode fazer aqui e muito mais. Precisa de um teatro de 1.000, 1.500 lugares, que ele tem uma capacidade, ou uma técnica internacional que eu consigo utilizar ele para dentro da cidade e para fora da cidade. E num local estratégico, né? Recentemente nós pedimos uma área próxima a onde vai sair o projeto Beira Foz, que é ali na Beira Rio, para a gente tentar trabalhar e buscar verbas para tentar construir esse teatro. Numa outra frente, junto com a Secretaria de Estado de Comunicação e Cultura, a gente fez uma parceria também, deve chegar aqui também o pedido do terreno, da aprovação do terreno também, para que a gente possa fazer uma parceria com eles, onde foi fechado um acordo com o Museu Pompidou da França, e esse museu vai chancelar um Museu Internacional de Artes em Foz do Iguaçu também naquela área. Esse processo já está bem adiantado, inclusive, aí, com apoio do planejamento, né? Então a gente está tentando construir, mas se fosse falar disso, a gente ficaria um bom tempo falando desse quesito aí. Então, assim, para além dessas questões, tem um fato que eu acho que, assim, que a gente conseguiu colocar, que para mim ele não aparece no dia a dia, porque ele parte lá de um processo administrativo que é 90% de trabalho para ele aparecer, né, aí visualmente. E esse processo, a política que eu acho que vai ser difícil uma nova gestão tirar, assim, que é a política de editais. Nós conseguimos pegar recursos da Fundação Cultural e transformar numa política de editais para atender a comunidade, como eu falei, por meio dos artistas, mas para atender a comunidade. Então, hoje a gente tem edital de credenciamento de arte educador, tem um edital que é um sucesso, é um dos primeiros ou únicos que tem dessa característica, que é o Corredor Cultural, né, também. Nós temos Fundo de Cultura, tem Eu, Você, Uma História, tem Cinemundos, tem uma série de editais, para além daqueles que a gente fazia já, que é para contratar palco, som, luz e tudo mais, mas quando a gente chegou, a gente percebeu uma coisa assim que foi gritante. A gente contrata aí, né, o palco, o som, a luz, segurança, brigadista, bombeiro civil, todo evento que a gente faz de médio e grande porte tem que ter isso e outras estruturas, tablado, enfim, seguro, uma série de coisas. É o que acontece. A gente não estava se preocupando como é que contratava o artista, então era gasto um recurso, e aí o artista estava meio assim, como é que eu contrato? Vem cá fazer um favor? Não dá, porque eu não vou pedir para o médico fazer uma operação de favor para mim. Quando eu chegar lá para fazer uma consulta, vai cobrar. E o artista é um profissional como qualquer outro, o artesão, o músico, o ator, né, o diretor, quem está no bastidor, costureiro e tudo mais. Então, como qualquer outro. Então, assim, eu tenho que dar o mesmo valor como qualquer outro profissional. Entende? Então, não tinha esse processo, nós conseguimos criar um processo, e inclusive não um processo só de lançar os editais, mas de trazer formação para os artistas também, para que eles entendam como é que faça. E muitas vezes o artista, o forte dele vai ser apresentar, porque ele é artista, mas ele vai descobrir que ele vai fazer uma parceria com um produtor cultural que vai escrever os projetos para ele. E não só em Foz, porque ele está recebendo uma formação que ele se inscreve e participa dos editais estaduais, dos editais federais, Boticário lança o edital, ele pode participar. Hoje de manhã mesmo chegou um documento de um artista de Foz pedindo uma carta de recomendação ou de anuência para ele se inscrever num edital internacional ibero-americano de teatro. Então, assim, o pessoal está participando. A partir de uma formação, eles têm potencial para isso. Seja numa parceria, né? E ficou. Nós chegamos a desenhar 15 editais. 15 editais. Fundo de Cultura, enfim, vários editais, né? O Prêmio Cataratas, que já é um prêmio conhecido aqui da cidade, né? Mudamos o perfil do prêmio. Hoje, a gente tem um material muito melhor, que adiantava fazer um prêmio que não dava um centavo para ninguém, mas também, assim, na hora de imprimir, era qualquer material que era impresso. Uma folha fina, que parecia aqueles caderninhos, desculpa o termo, né? Lá do Fundepar, antigamente, né? Assim, que todo mundo, se eu falar isso, todo mundo já sabe o que era o material, né? Então, assim, o artista, ele se empenhou, se escreveu, né? Na hora dele pegar a quantidade de livros dele, do Prêmio Cataratas, para oferecer, ele quer ter orgulho daquilo, não ter vergonha, né? Então, precisa de um material decente. Vou até pedir aqui para a Thaisa, para os diretores, mandar um exemplar de cada um aqui para os gabinetes dos vereadores, né? Para que vocês tenham aqui, tenham conhecimento do material que é feito hoje, como é feito esse material,
do Prêmio Cataratas, né? E também, vou pedir também, da mesma forma, para mandar algum material que a gente tenha do fundo lá também, um portfólio e tal, para vocês conhecerem como mudou a qualidade. O que a gente pensa? Eles precisam de espaço, precisam de acesso, mas não é só para eles, é para mostrar Foz do Iguaçu. Então, assim, tem que ser mostrado de uma forma decente também. Por exemplo, nós temos lá Luciano Meon, que hoje está lançando um livro com recurso do Fundo de Cultura. Hoje ele tem um lançamento lá eu acho que era no Rosto da Poesia, se não me engano, no Catarata Secret, acho que é, enfim. E nós temos o Maria Schenn, por exemplo. Muitas pessoas aqui conhecem Maria Schenn. Não sei dizer quantos países ela já representou Foz do Iguaçu. Assim, o trabalho dela, reconhecida. E também foi contemplada. Então, assim, tem de tudo. Hoje a gente trabalha com o pessoal da cultura popular, seja Foché, seja Maracatu, seja Coco. Nós trabalhamos com companhias, escolas de dança, de teatro, com autor independente, muitos que a gente nem sabia que tinha. Por que é importante o edital? Eu tenho muitos relatos que chegavam lá na Fundação Cultural de como é que acontecia antes. Mas assim, como eu falei, eu tenho 30 anos, né, mais de 30 anos de arte. Eu tenho, só aqui em Foz do Iguaçu, sei lá, 22 anos, vamos dizer, 23, 24 anos, sei lá. Eu conheço muita gente. Não tem como a pessoa chegar e bater lá e falar, me dá o recurso aí que eu preciso fazer tal coisa. Por quê? Primeiro, porque a lei não permite que eu fale, vou escolher que vai 5 pila aqui, 10 pila ali, 20 ali. Não pode, a lei não permite. Segundo, que quando eu lanço o edital, aquela pessoa que eu não conheço, ela também vai participar. E para nossa surpresa, isso tem acontecido muito. Tem aparecido aí pessoal, arte educador, artistas, que eu nem sabia que estava em Foz do Iguaçu, que passou em edital e está fazendo um trabalho maravilhoso aí, sabe assim, por conta desse processo de editais, nessa política de editais que ficou, não estou dizendo que não tinham editais antes. Em alguns momentos aconteciam editais, raros, para artistas. Agora tem uma política que é muito simples, basta seguir. Com um termo de referência desenhado, bonitinho, com processo limpo e claro, processo de premiação, processo de contratação de credenciamento, processo de inexigibilidade, tudo montado bonitinho, conforme a lei manda, né, e conforme o artista pode acessar também. Né. Infelizmente, algumas coisas a gente consegue diminuir a burocracia, outras não tem como, né, os senhores sabem disso. Né. Inclusive, vou aproveitar para agradecer o apoio da casa, que é os projetos que a gente tem mandado, de vital importância, assim, os projetos que foram aprovados aqui, tanto de suplementação, mas principalmente esse projeto último aprovado da desburocratização, que é justamente nesse sentido, o artista muitas vezes não consegue escrever. E ele tem um problema com a certidão no momento de pandemia, que a gente ainda está numa pandemia. Essa realidade que a gente está, nós aqui que estamos nessa sala, estamos vivendo, não é a realidade de todo mundo. Então, assim, algumas pessoas têm uma dificuldade grande ainda e estão sofrendo muito com a pandemia. Não conseguiram ainda voltar e não conseguiram ainda regularizar a sua pequena empresa, o seu MEI. Então, o fato da gente liberar essa questão das certidões dá acesso a muito mais pessoas que estavam com dificuldade de participar e agora vão poder participar dos editais. Que, inclusive, a partir da aprovação, né, e da publicação da lei, hoje mesmo a gente já está lançando edital, que estava preparado para lançar. Sexta-feira lança mais edital, estava aguardando só a adequação para a gente poder lançar os editais da Lei Aldir Blanc, que vai atender o cara lá do bairro, mas vai atender também a livraria, que está com dificuldade muitas vezes para manter suas contas, e a lei permite, a loja de discos, a empresa de som, que agora que eles estão voltando, né, com esse processo. Então, assim, são editais para atender a comunidade de uma forma geral. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha mais aí. Deixa eu ver, falamos, o que mais está faltando falar? Sistema municipal. Sim. Nós aprovamos em 2009, eu tive a oportunidade de participar da condução desse texto também, na época junto com o Bobato, o Sistema Municipal de Cultura, que foi o primeiro Sistema Municipal de Cultura de Foz do Iguaçu. Então, muitas cidades acabaram copiando esse Sistema Municipal de Cultura. Hoje, nós estávamos nos baseando no que era o projeto para o Sistema Nacional de Cultura. Nós tivemos o Sistema Municipal de Cultura antes do Sistema Estadual e antes do Sistema Nacional de Cultura aprovado. Hoje, um tempo depois, mais de 10 anos, nós precisamos fazer uma revisão, mas esse sistema ele já traz vários marcos, né? A partir daí a gente tem um conselho de cultura que é importante, a gente tem conferências regulares, a gente tem o próprio fundo de cultura que não existia,
e outros marcos colocados ali, que devem amadurecer cada vez mais, né? Hoje a gente já está num período assim de revisar esse sistema. Porém, tem um passo que é bem importante até anterior. Nós precisamos cumprir uma tarefa aí, nós temos plano, não. Nós temos conselho, temos fundo, não temos o plano de cultura ainda. Muitas ações estão estabelecidas. Muitas das demandas colocadas nas conferências, elas já foram atendidas e outras estão sendo atendidas. Estão se transformando programas, inclusive, né, como o Corredor Cultural, como programa de formação, que tem essa parte de trabalhar com as crianças, mas também tem a parte de formar o próprio artista, né? E outros, né? Outros a gente precisa construir sistema de patrimônio, por exemplo. Nesse crescimento, nós ainda não temos um departamento de patrimônio histórico. A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu tem um ritmo assim que muitos outros departamentos não têm, por ser de Foz do Iguaçu. Não é por ser a gente. Talvez não estivessem olhando para isso antes, mas assim, por ser de Foz do Iguaçu, por isso que demanda. Nós não temos um departamento de eventos, e mesmo assim a gente faz 5 grandes eventos no ano. Carnaval, Fartal, Mega Rock, Feira do Livro e Natal. Fora outros que têm demanda da sociedade, por exemplo, Festival de Dança, Festival de Música, que era para ter acontecido já em 2020, agora retoma todos esses projetos, Festival de Teatro, Festival de Circo, que a gente tem uma parceria aí com a sociedade civil e faz todo ano. Então, assim, mas tem muitos outros que demandam. Por quê? Porque nós estamos numa cidade que ela pede isso. Só que da mesma forma, quem cuida do incentivo à cultura, por exemplo, acaba, a pessoa que cuida lá do pregão, enfim, tem que meter a mão na massa e fazer, né, também essa outra parte. Então, assim, existe uma estrutura que alguns municípios que têm demanda semelhante à nossa têm. Nós ainda não temos, mas ainda assim estamos fazendo com o que a gente tem, encontrando uma forma de fazer. Então, assim, é uma estrutura que Foz do Iguaçu pede até para mudar esse fato, né? Mudar esse fato. Além de tudo isso, está ali o Alexandre, que é diretor de captação de recursos, projetos, conseguimos criar, estamos tendo boas perspectivas com essa diretoria, mas nós trouxemos uma herança, por exemplo, da Feira Livre. Estamos fazendo. Ontem, inclusive, teve uma feirinha, alguns estiveram lá, uma feira extra, né, muito bem acolhida pela sociedade, das 10 da manhã às 20 horas, estendeu um pouquinho, quase 21, mas muito bem acolhida pela sociedade, lá na Vila A, uma feira nova. Criamos um circuito de feiras, porque não cabia mais ter a feira só aqui na JK. As pessoas precisavam trabalhar, a comunidade pedia feira nos seus bairros, a gente criou um circuito de feiras. Juntou a comunidade com o trabalhador, que está precisando. Só que isso, historicamente, gente, não é uma demanda da cultura. Vou deixar registrado aqui, que vai chegar um projetinho aqui também. Não adianta, a gente não tem como abrigar o mundo, não tem como. Tem muitas demandas que são de outras pastas. E assim, a gente está dando conta, está fazendo, está colocando serviço lá, está colocando trabalhador, que é o mesmo. Nós não temos departamento de feiras na Fundação Cultural, por exemplo. O município precisa ter, está construindo isso, mas assim, nós não temos, mas estamos atendendo. Nosso entendimento geral, e podem buscar, o Marcos até sabe disso, né, assim como o Alexandre, vai buscar Maringá, Londrina, Curitiba, qualquer lugar. Não é a cultura que cuida. A cultura tem um papel nesses lugares. E, pasme, mesmo os eventos, não é a cultura que contrata o palco. A cultura leva a atividade artística, né? Orçamentos muito maiores que o nosso em outras cidades semelhantes, como Cascavel, que tem um orçamento muito maior. Não são eles que contratam palco. Mas aí esse recurso ele acaba sendo investido no patrimônio, acaba sendo investido na contratação dos artistas para fazer os eventos, levar a atividade na feirinha, por exemplo, nós podemos levar a atividade cultural, é o nosso papel, né? O que não é o nosso papel é fazer a coordenação, mas a gente está fazendo até que isso se resolva também, né? Alguma coisa mais, diretores, que a gente precisa falar, que a gente está esquecendo? É isso? Sim, é muito bem colocado. A gente tem, por exemplo, para fundo de cultura, incentivo à cultura, por exemplo, Londrina tem cerca de 4 milhões e 800 para essa área. Claro que o orçamento é muito maior também em Londrina do que o de Foz, né, da cultura. Nós iniciamos 2017 com 150 mil, que é muito pouco. Se eu for pegar aqui 10 áreas fáceis da cultura,
Então, assim, sei lá, teatro, dança, música, circo, cultura popular, literatura, e por aí vai. Como é que eu vou dividir isso em 10? Aí eu teria 15 mil. Aí eu vou pegar música, por exemplo, é uma dessas 10. 15 mil eu vou pegar para todo mundo que trabalha com música na cidade, para fazer um edital para eles, né? É muito pouco, né? Então, assim, é uma coisa que a gente está amadurecendo, a gente conseguiu aumentar já. Hoje, esse ano a gente trabalha com 600 mil, e no próximo PPA a gente já está pedindo 18, assim, no próximo Lua, 18. Mas a intenção é ir aumentando gradativamente, que tem um processo de formação também dos artistas, desse processo acontecer, que ele não existia, né? Para a gente poder avançar. Isso também é política pública, porque acaba sendo formação. A lei que foi mandada o ano passado para cá, mas acabou sendo aprovada nessa legislatura, que é a lei da Bolsa para pesquisadores de arte e cultura, né? Já está regulamentada, para a gente poder, no próximo ano, já poder trabalhar com ela também, que é importante, que é financiamento. A gente vai submeter uma lei também em acordo com o gabinete, que é uma lei de renúncia, a exemplo também do que tem. A gente não parte do zero, porque tem muitos exemplos bons por aí, né? Então, assim, uma lei de renúncia, que é onde o artista, os produtores culturais podem submeter processo tipo Lei Rouanet, que é a mais conhecida, né? Mas vários municípios têm. Aí parte aquele imposto do empresário, ele pode destinar para gravação de um disco, um EP, para... Hoje a linguagem está mais moderna, né? Poder imprimir um livro que ele precisa, poder fazer uma peça de teatro, fazer uma temporada. Então vai poder, assim como em outros lugares já tem, né, ter o fundo e ter o mecenato também. Então a gente está trabalhando essa lei para submeter o quanto antes, né, para que a gente possa também oferecer isso, que é uma demanda também que parte da sociedade. Vou passar aqui. Acho que, bom dia a todos. Vale explicar, em relação aos editais que nós lançamos, quem faz as escolhas desses artistas? É a fundação? Somos nós, diretores? Só para deixar bem claro. Eu não sei dizer se já foi feito isso antigamente, mas assim, por que pelo menos a grande maioria, né? É muito raro a gente colocar um funcionário da Fundação Cultural. E jamais eu vou fazer a escolha. Sou militante da cultura há mais de 30 anos, eu conheço muita gente, né, assim. Eu faço até em acordo de cooperação que a gente tem, por exemplo, com Maringá, eles nos ajudam, e a gente ajuda eles, com Ponta Grossa, com outros lugares, mas eu não faço para Foz, porque como é que eu vou chegar e vou falar assim, bom, conheço o Kodama há 353 anos, aí eu conheço o Calito há mais de 400, o Edivaldo há mais... Aí chega lá, não, do Unité vou escolher o Edivaldo, não é justo, né, assim. Não é nem uma questão de escolha, por mais que eu coloque tecnicamente, Ney, por exemplo, quando eu faço um parecer lá para outra cidade, eu comento esse parecer. Ó, por isso, é nota 8. Oi? Fundamento. Esse aqui é 9,3, mas fundamento. Mas por mais que eu faça isso, você vai falar, não, mas é porque conhece ele e tal. Eu vou gerar uma polêmica desnecessária. Desnecessária. Então, assim, a gente tem um edital de pareceristas que está aberto. Fecha dia 14, inclusive amanhã. Aí, falei fora, né? Do ponto de vista esse questionamento que tem é muito recorrente no dia a dia dos artistas, né? Ficou fora porque é uma panelinha, que a Fundação Cultural ela me deixou fora de novo, eu sempre prestei serviço lá e agora estão me deixando fora, porque entrou outro grupo político, porque tem vereador que protege aquele ou aquele, né? Então, é muito importante você deixar bem claro isso. Inclusive, o acesso à documentação, à habilitação para ser concorrente, com essa flexibilização da lei que vocês mandaram para cá, eu acho que ela vai facilitar um pouco. Era esse o intuito, de contemplar outras pessoas, de facilitar um pouco a vida deles? Porque, na verdade, os artistas, na grande maioria, não têm assim, muito conhecimento técnico e jurídico, diz assim, e são muito simples as pessoas, né? Embora na sua arte eles tenham habilidade extrema, né? São artistas renomados, têm o seu reconhecimento, né?
mas não tem uma estrutura que possa preparar, então, o credenciamento para ele participar dessas disputas. Então, só queria que você esclarecesse melhor isso, em função da lei, como é que vai ficar isso agora? Vai continuar tendo essas reclamações ou eles não estão entendendo isso? É legal você falar isso. Bom dia, João, tudo bem? Porque, assim, o primeiro edital que a gente lançou, como não era uma prática aqui, acho que nós tivemos, sei lá, 20 inscritos, dos quais acho que 7. Teve gente que mandou um encarte lá, um folder, né, assim, para ser avaliado só. Outro mandou conta de banco. Existe todo um procedimento, porque a gente segue a Lei 8666, como para qualquer outro, né? E por mais que a gente não concorde, até registrado que eu sempre falo isso, por mais que a gente não concorde com a lei, porque a gente acha que nós achamos que deveria ter uma outra lei para esse quesito arte, né? Assim, para a arte em geral, artes visuais, teatro, dança, música, mas nós temos que seguir. É lei, nós temos que seguir. Está lá onde é que a gente pode atuar e a gente vai dessa forma. Mas a gente tem conseguido, eu citei esse número, Ney, porque assim, hoje só no corredor cultural nós temos quase 150 propostas credenciadas. Né? O que acontece? Esse processo de formação que a gente foi trazendo foi dando também cancha para o pessoal, para participar aqui e fora. Então a gente aumentou muito esse número de participantes nos editais. Gente que nem sonhava. Vou citar o Júlio lá, por exemplo, que entrou no Bolsa Qualificação, né? Entrou semana passada no Bolsa Qualificação, primeira vez que ele entra no edital, porque, sabe, e assim você tem vários artistas da cidade, que, como você falou muito bem, a arte deles é fantástica, mas a questão burocrática não é com eles. Alguns fazem uma parceria, pegam um produtor e tal, e isso o mercado permite. Ué, você vai trazer, sei lá, Jean e Giovanni, não tem um produtor que traz eles? Tem, então, da mesma forma, o artista local pode ter um produtor que pode representar eles. Mas, assim, nós não fazemos essa escolha por esse motivo. Escolheu porque é desse grupo, daquele grupo. O que acontece? Nós temos o edital de parecerista, parte a gente vai usar esses pareceristas, como tem já em outras cidades, né? E parte a gente faz essas parcerias com outros municípios. Então, às vezes, o cara que é técnico em música de Maringá já veio aqui para ajudar a selecionar o processo do carnaval. Entende? Porque ele está lá, ele não tem a relação com o pessoal que eu citei, com um ou outro, então ele pode tecnicamente fazer o trabalho de Ponta Grossa, de Curitiba, né, de outros lugares. A gente faz essa parceria, assim como às vezes a gente ajuda eles também, eles nos ajudam para dar essa diversidade, dar essa impessoalidade, principalmente assim no processo. Então, hoje a gente conseguiu evoluir bastante e muitos artistas já reconhecem isso. E principalmente aqueles que acabam acessando, que a gente está sempre de portas abertas. Eles fazem a agenda, vai lá, toma um café, e o cara entende. Que o que falta, às vezes, assim, é ele entender o processo. A partir do momento que ele entende o processo, ele fala, não, está certo, está correto, é isso mesmo. Vou participar. Então, a gente tem uma aderência muito maior hoje do que no começo. O que eu digo é assim, poxa, mas Foz do Iguaçu, talvez, eu mesmo faço essa crítica a uma gestão no geral, deveria estar muito mais avançado. Só que vamos lembrar que a gente começou esse processo há 4 anos. Uma coisa é você pegar um processo, eu ir lá, ser convidado a ser secretário de Maringá, que tem um processo de 30 anos acontecendo já, Ney. Secretário de Londrina, de quase 50 anos, o PROMIC, que é o programa lá. Outra coisa é a gente começar um processo e construir. Não adianta eu chegar com um pacote gigante também, pá! Aí eu vou ter lá um recurso destinado, vou ter os editais e ninguém vai conseguir entrar. Porque nem sabe o que é isso, é de comer, é de vestir. Então, assim, você tem um trabalho para ser feito na sociedade também, né? E a gente está tocando nesse ponto aí do artista, porque, como eu falei, o artista, ele é para nós como o médico é para a saúde, como o professor é para a educação. Ele quem vai atender a comunidade lá, seja com show, seja com oficina, seja com a arte dele, né? Então, assim, ele é que é o nosso profissional que vai fazer esse link, né? O trabalhador, eu gosto de falar o trabalhador da cultura, porque muitas vezes a gente fala, outro dia eu brinquei com o João, pô, João, você fala só dos músicos, cara, a gente tem artesão, a gente tem, a cadeia é grande, mas tem aqueles até que não estão nessa linha de arte e artesanato, por exemplo, né? Eu citei aqui vários, né? Mas, por exemplo, o técnico de som é um trabalhador da cultura. A costureira é uma trabalhadora da cultura, que está fazendo figurino lá. Então, assim, às vezes a gente chega aqui, né? Muitas vezes, olha, o cara que monta o palco o segurança que trabalha no evento de cultura é um trabalhador da cultura. O Uber
que trabalhou pra caramba nos natais aí, é um trabalhador da cultura. A Ana, pasteleira, que trabalha, sempre monta na feira do Natal, é uma trabalhadora da cultura, entende? Às vezes ela não está ligada diretamente, ela está em outra área, mas assim, está trabalhando também. Então assim, essa cadeia produtiva que eu falo, ela é enorme. O guia de turismo que veio até a praça trazer para o Natal, ou levou na Fartal, ou participou da Feira do Livro, enfim, essa cadeia ela vai seguir sempre. Alguns a gente atinge diretamente com o edital, outros a gente atinge indiretamente. Né? Esse recurso do fundo, o cara que fez a impressão, o desenho, ou a diagramação do livro do Luciano, que vai lançar hoje, ele não ganhou edital, mas ele foi atingido. O cara contratou ele, que fez o livro, que o cara vai lançar hoje, entendeu? Para as palavras do Luciano chegarem até as pessoas, envolver outros setores. Então, assim, a gente gosta muito de tratar dessa forma. O trabalhador da cultura, porque é uma cadeia que nem mesmo nós conseguimos dimensionar como toda, de tão grande que ela é. Quantos elogios eu recebi, não só dos feirantes que participam do Natal, mas dos restaurantes no entorno. Vou falar uma coisa para vocês, 2017, na virada, eu não vim para a praça na virada, dia 31. Estava com a minha família e tal. Não, eu não vim para a praça, eu vim no dia seguinte. A gente acompanha, vai lá conversar com quem trabalhou, né? E tinha lá o módulo, e a guarda municipal que trabalhou, ela falou assim, seu Juca, é o seguinte, encheu a praça. Falei, mas, não, encheu a praça. Tinha turista, esses caras que vêm para o hostel, tudo aqui, e chegava lá no Capitão, não tinha fila, não tinha como chegar para comer, chegava no outro restaurante ali, não dava, estava tudo lotado, e o pessoal perguntou por que não tem a feirinha aqui na virada. Os feirantes mesmo pensaram, vamos descansar dia 31, né? Ano seguinte eu já cheguei para eles, falei, gente, né? Aí foi meio assim, não foi, 2019 eu falei, gente, facultativo, quem quer trabalhar dia 25 e quem quer trabalhar dia 31, facultativo. Uma galera levantou a mão. Quem foi no show da virada, nós criamos esse show da virada para atender essa demanda da sociedade. O cara que muitas vezes vem do bairro, é o que tem, né? O cara não vai passar a virada lá no hotel, gente. O cara do bairro. E se você tem uma atividade, ele vem. Lotou, nós tivemos cerca de 8 mil pessoas em 2019 ali, né? E tinha gente, ó, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, gente que estava na cidade, ou visitando parente, ou estava num hostel, ou estava num hotel, e veio para cá, um hotel que não tem essa prática, e população geral de Foz do Iguaçu. Então, assim, conseguimos atender bem, com uma banda média, né, com atividade, banheiro limpinho, feirante arrecadando, feira estava lotada. Estava lotada. E a tendência é que esse ano, tanto o Gramadão quanto o Praça esteja também lotado, sim, né? Agora que a gente está um pouquinho mais seguro, também com os protocolos e tudo mais, né? Então a gente sentiu segurança para voltar. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Que eu falei que a dona Ana, eu não falei aqui, mas ela declarava para a gente, não sei se era exatamente real, mas ela declarava para a gente que ela vendia só de pastel 500 por noite. Agora pergunta, onde é que mas por que está investindo nisso? Onde é que a dona Ana, a Ana do pastel, compra o insumo dela? Ela vai comprar lá no Rio de Janeiro? Onde é que ela compra? Ela compra aqui, ela vai lá para a Vila Porte, vai para o mercado, vai comprar o insumo dela para fazer, né, e para vender. E quantas pessoas ela contratou para ajudar a vender esse pastel? Eu falei só do pastel, mas o suco e as outras coisas que ela vende, né? Assim, isso é um feirante. Teve que contratar mão de obra extra aí. E depois, o lucro, onde é que ficou? Não pagou as contas aqui na cidade, não trocou de carro, não foi na Pernambucana pagar aquela prestação, comprar roupa. É dinheiro que circula na cidade, gente. Quando eu falo da cadeia produtiva, é isso. É geração de renda, de emprego. A gente olha aquele cara que está montando o palco, mas por trás dele tem uma galera, sabe? O cara que está lá controlando a luz. Então, assim, você pegar todo esse pessoal, você vai ver quanto gira, quanto esse recurso investido nos eventos como um todo. Isso você coloca na Fartal. Quantas entidades elas sobrevivem o ano inteiro daquela arrecadação da Fartal? Vai lá, a pessoa ganhou um espaço, né, ganhou, assim, disputa, né, claro. Está lá o espaço dela, fez uma parceria com alguém, e lá na Fartal, naqueles 4 dias lá, ela gerou uma grana que ela também, assim, trocou o telhado da instituição, arrumou o piso, contratou professor para dar aula de capoeira, de futebol de salão, sei lá, né? Fez o que tinha que fazer com uma ajudinha extra que teve ali de um evento ou outro. Por isso, muitas vezes a gente é cobrado, por mais que a gente já tenha esses eventos e tenha necessidade de criar alguns que eu já citei aqui, para outros, inclusive, que a gente criar,
porque as pessoas elas já entenderam isso que eu estou falando aqui. Eu estou trazendo de relato mesmo, que aqui é um lugar que a gente precisa trabalhar o turismo cultural. Quando o cara vende um livro, vende uma arte, um artesanato, né, isso tem um destino certo. Então, assim, quando eu falo que a gente ainda precisa melhorar o efetivo da Fundação Cultural, mas é claro, não vai melhorar em 4 anos, né, a gente vai construir isso. Eu queria era que tivessem começado essa construção há 20 anos atrás. A gente já tem um teatro, a gente já tem aí essa política desenhada que a gente falou aqui, para a gente só chegar e ampliar dentro da política que existe, até o espaço no bairro, para a gente gerenciar aquilo que existe. Então, assim, não tem? Vamos trabalhar e vamos construir. Quando eu falo da cadeia produtiva, é isso, não é dinheiro para a Fundação Cultural fazer o que o Juca, os diretores querem, é dinheiro para atender a cultura da cidade. E é muito simples. Basta fazer uma pesquisa, gente. Eu citei algumas cidades aqui. Pesquisa como é que é em outras cidades. Isso que eu estou falando. Pesquisa as referências, né? Porque aqui a gente não pode falar só de cultura sem falar de turismo, por exemplo. Então tem que falar, não tem jeito. Então quando traz, que eu citei, a gente tinha pessoas aí participando de evento, por exemplo, quando veio a Débora Coker na praça, que é um espetáculo que a gente ganhou, e junto com o PTI a gente colocou as estruturas lá para eles fazerem, né, em maio de 2018, acho que foi. Um balé que veio para cá em maio, em junho ganhou um prêmio equivalente ao Oscar da dança na Rússia, assim, que é o Cão Sem Plumas, da Débora Coker. Tinha carinha ali na praça, tinha gente de Camarões, da Austrália. Então, assim, além dos moradores de Foz do Iguaçu, numa noite fria. Por que isso? Porque as pessoas querem ver cultura. As pessoas querem consumir cultura. Um poeta que fala assim, é só regar o lírio no gueto que o Beethoven negro vem para se mostrar. E é isso. Por que a gente está colocando curso de piano no bairro e não só no centro? Eu sei lá onde é que está o Beethoven, cara. Ninguém vai me dizer que o Beethoven está só lá num cara que pode chegar até a Fundação Cultural no centro. Ele está lá em Três Lagoas, está lá no Morumbi, está lá no... E se você não der a oportunidade dele fazer uma aula de piano, eu não vou saber. Então, na nossa cabeça, a gente pode estar ficando louco aqui, tá, gente? Mas na nossa cabeça, tudo isso está ligado. O curso no bairro, né, com o evento, com a política pública do fundo, que ele vai se transformar em artista, vai para fora também, não vai ficar só aqui, como alguns já passaram e foram, né? Assim, toda a política, né, o equipamento cultural, está tudo ligado numa coisa só. Então, eu não tiro a estação cultural do turismo, por exemplo. Eu não desconecto isso. Isso está junto, para mim está tudo no mesmo pacote. Então, assim, é um grande programa que a gente desenha para a cultura de Foz do Iguaçu. Um dia essa Escola Municipal de Artes ser física, sabe, assim, chegar, atender. Como eu falei, se hoje, de julho para cá, quando voltou, a gente está atendendo cerca de 1.000, quase 1.000, nossa intenção é chegar a 15 mil, 20 mil, porque daí para mais, porque a cidade precisa mesmo desse investimento, desse engajamento na cultura, para que possa também respirar diferente. Muitos problemas que a gente tem, Ney, eles estão relacionados a justamente a saúde mental. Então você fala assim, a doença da pessoa, o crime que acontece, muitas vezes, é isso que eu falei, regar o lírio no gueto. Então, assim, está relacionado à saúde mental. Pô, nunca tive a oportunidade de fazer uma aula de teatro, de dança, de música e tal. É isso que a gente quer resgatar. Eu digo que está muito ligado a esse processo todo, do começo ao fim, né? E Foz tem capacidade de ir muito longe. Eu lembro da Venezuela, em década de 80, eles criaram um sistema chamado El Sistema, um projeto chamado El Sistema. Até pouco tempo, formação de orquestra, né? Músicos para orquestra em comunidades carentes. Eles chegaram a formar quase 400 orquestras. O maestro da Filarmônica de Berlim, por exemplo, era de lá. Então, assim, a gente sonha e tenta aproveitar o nosso tempo ao máximo. Por isso que a gente trabalha final de semana, muitas vezes, feriado. Por isso que a feira não é nossa. A gente poderia muito bem falar assim, vamos fazer só o circuito de feiras comum, nem o circuito. Fazer o feijãozinho com arroz ali. Mas não. A gente vai lá, monta a feira, possibilita, leva atividade artística, banca som, né, coloca pessoas para trabalhar, porque não é nem para o feirante, é para a comunidade. Se não fosse para a comunidade, por exemplo, ontem não estava lotado, por exemplo, o pessoal não iria no domingo, nas duas feiras. A gente, mas que vocês estão abrindo uma feira na Vilaça, tem uma no centro. Nós temos 260 e tantos mil habitantes, temos um território com mais de 1 milhão de habitantes só aqui, fora os visitantes. Por que eu vou me render a uma feira só? Ou um evento só?
eu vou olhar dessa forma. Nossa intenção, se ficasse conosco, né, mas a gente já falei, para ficar conosco tem que ter um departamento futuro, porque vai crescer isso, é que a gente tem as feiras acontecendo em 2 lugares ao mesmo tempo, mas em vários lugares, 2 ou 3 lugares, por exemplo. De domingo pode muito bem ter uma feira no Três Lagoas, sei lá, enfim, né? Porque tem um povo lá que não vem aqui no centro, ou vem pouco aqui no centro, Codamo. Porque o cara vai sair lá do Três Lagoas para tomar um café no centro? Se tiver uma feira lá, com uma atividade cultural, o cara vai lá, vai curtir lá. E assim é. Plano? Só complementaria o posicionamento, questionamento que o Ney colocou com relação aos editais. Eu acho que é o que pauta muito a nossa atuação na Fundação Cultural. Estou com o Juca aí já tem 2 anos e meio na casa. E o que nos pauta enquanto gestores públicos são as leis. Todo mundo está aqui, sabe, a Casa de Leis, nós não podemos fazer o que a lei não permite. Então, nós temos um desafio muito grande de conciliar uma área que requer sensibilidade, que requer muita humanidade, com processos altamente burocráticos. Então, uma das queixas dos artistas, ela não deixa de ser legítima, né, Juca? Mas a gente tem que seguir o regramento e a legalidade. Então, a regra e a lei falam nos editais que tem que ter documentação, que tem que ter certidão negativa, que tem que ter uma série de comprovações para poder acessar o recurso público. E esse é até um apelo, porque o trabalho que a Câmara vem fazendo tem sido muito positivo para a área da cultura, mas tem que incrementar, porque é a viabilização das leis, de leis mais acessíveis e mais flexíveis, que vão facilitar o nosso trabalho como gestores e, consequentemente, aos artistas e a população que quer acessar a cultura. Então, acho que esse é um gancho, assim, é um desafio que nós temos. Ao mesmo tempo, incrementar a cultura como um vetor de desenvolvimento do território e conciliar com uma organização e uma gestão, né, fica muito a cargo, a gente dialoga muito, né, as nossas diretorias, porque os processos iniciam no cultural e passam para o administrativo financeiro e vice-versa. Então, esse é um desafio muito grande que nós sentimos como um fator de dificuldade, muitas vezes, no cotidiano, no dia a dia. Beleza, legal. Como a gente não tinha noção também, assim, quem estaria hoje aqui, até achei que, por exemplo, o Adnan estivesse, que às vezes ele traz alguns requerimentos muito legais, que a gente acaba conversando por telefone também, né? Mas, por exemplo, ele fala da banda coral e orquestra. Quando foi a outra gestão lá atrás, a gente sabe disso, a gente tocava o processo já há um tempo, a gente não, né, mas a Fundação Cultural, né? E o Ministério Público, ele em cima do processo que estava colocado, ele fez um TAC, um acordo, se não me engano, e até está vindo a resposta aí, que daquele formato não poderia, porque todos os músicos, eram cerca de 80 músicos entre as 3 corporações, eles estavam como CCs. E isso não poderia ser dessa forma. Tem que ter um outro procedimento e tal, né? E nesses 8 anos, praticamente, né? Foi 2013 isso aí. Começo, foi o primeiro ato daquela gestão que se iniciou em 2013. Então, assim, nem na posse eles puderam tocar. A política mudou, né? O que precisa hoje é construir, eu sou bem sincero, eu acredito numa coisa mais construída, né? E de uma forma mais democrática. O que eu quero dizer com isso? Um dia esse menino que está fazendo coral no bairro vai compor o coral municipal. Isso vai ser muito mais legítimo, sabe assim? Eu não posso chamar pessoas conhecidas. Mas eu gostaria de antecipar isso até para que esse menino que vai começar a fazer o coral se espelhasse, né? Que pudesse assim, olha, eu quero chegar lá. Falei, obrigado, vereador. E nós temos a intenção de fazer um processo para contratar, ou por meio de, estamos estudando, ou por meio de bolsa, ou por meio de terceirização, que é feita em algumas cidades, são ONGs, né, que assumem esse trabalho. Por exemplo, Curitiba, o ICAC que é responsável pela Camerata Antiqua, lá de Curitiba. Eles que bancam, porque não tem como a prefeitura fazer direto. São processos que tem, que até um debate que a gente tem que fazer sobre o Instituto de Cultura, que algumas cidades estão usando. Por exemplo, São Paulo, você vai na Pinacoteca, é um instituto que cuida. O Teatro Municipal é um instituto que cuida. É uma forma de também agilizar os processos, assim, tornar eles mais fáceis para a sociedade. Mas é uma coisa para se pensar. E tem uma vírgula aí que eu colocaria ainda. Nós tínhamos lá, e eu gosto muito, né, até o pessoal que estava, praticamente todos eram muito meus amigos lá. Coral, banda e orquestra, é o que nós tínhamos, né? Eu faço a reflexão aí, em relação até a outros municípios aí, Ponta Grossa, por exemplo.
que não tem as 3 corporações de música, mas tem uma corporação de dança e uma corporação de teatro. Alguns têm Campo Mourão, tem de circo. Londrina também tem de circo, também, a de balé, tal, a orquestra. É uma reflexão que a gente tem, porque assim, tem que pensar assim, eu vou manter uma corporação, há 3 anos que a gente estava fazendo estudo para ter uma camerata simples, né, assim, de cordas. Uma camerata de cordas seria um valor estimado assim, de 300 a 400 mil reais, né? É orçamento, né? Assim. Agora, se eu for equivaler, eu tenho uma corporação de dança, de música, de teatro, que eu sou totalmente favorável a ter as corporações, totalmente favorável. Quanto isso custaria? E de onde virá o recurso? Sempre é uma conta que a gente tem que fazer, né? Eu quero ter um gasto, de onde que eu vou pegar esse recurso, né? Isso é uma reflexão que eu faço aqui, que a defesa, principalmente o órgão de cultura da cidade, sempre vai defender que tenha. Só que precisa isso ser construído. Não adianta a gente colocar de qualquer forma também. Tá bom? Mais alguma coisa, diretores? É isso? Gente, se eu esqueci de alguma coisa, eu estou à disposição. Bom, Juca, como eu estou no segundo mandato, né, eu acompanho desde o início, e como você falou, primeiro quero parabenizar o seu trabalho aqui da equipe, né, do Alexandre, do Edinho, da Thaís, né, da Thaís, né. Então, é uma construção, assim, então a gente acompanha. Então, sempre você tem que estar, essa questão de ver como é que era antes, né. Então, final de 2016, peguei minha família, falou, vou para o centro ver o Natal lá, né. Chegou ali na Avenida Brasil, em frente ao Banco Brasil, o que era o Natal em 2016? Uma casinha ali na Avenida Brasil, né? Tinha ali um Papai Noel, uma decoração assim num terreno, naquelas casas ali que hoje é a casa do empreendedor. Essa é que era no Natal, né? Daí ingressamos aqui em 2017, eu lembro que quando foi apresentado o projeto dos recursos aqui, eu até fui verificar, que eu gosto muito de verificar, né? Lá, Gramado, aplicação de 25 milhões, né? Maringá, 8 milhões. Então, várias cidades, principalmente o Rio de Janeiro, cidade pequena, que não tem os atrativos de Foz do Iguaçu, 5, 6, 3 milhões, né? E aqui, um projeto de 700 mil na época, foi um debate árduo aqui, para explicar, né? Alguns vereadores foram contra aqui, explicar para eles a necessidade de investir recursos. E eu vi ali, na 2017, aqui, na praça, né, como é que foi o Natal. Nossa, a quantidade de pessoas, eu fiquei muito admirado. Veio minha família, né, meus filhos ali. Então, turistas, o pessoal da cidade ficou admirado, né. E com pouca coisa fez um Natal. A apresentação até daquela equipe lá, né, do elenco, a apresentação. 2018 foi estendido, eu lembro, vereador, lá no Três Lagoas, João, nossa, a felicidade daquela região, né, ali na Praça de Três Lagoas, a apresentação que foi estendido, né, para os bairros, para as regiões, né. Então, conversando, via os moradores, nossa, como falou, a dificuldade de vir até no centro, muitas famílias, né, e lá ficou à disposição. Quase a mesma apresentação que teve aqui foi lá, né, Três Lagoas. Então, 2019 foi ali na minha região, no Jardim São Luís, uma comunidade que nunca esperava receber a apresentação que teve ali no final do ano, né, no Laguinho ali que foi. Então, isso é investimento, né, em recursos, tudo. E agora, nós sabemos que veio esse recurso, foi aprovado aqui na Câmara, a gente espera essa atração, várias regiões vão receber, foi diversificado, né, e nós esperamos que seja como nos anos anteriores. Então, quero parabenizar a equipe aí, né. E outra coisa assim, trazer o turista mais, divulgar, né, o Sindhotéis, a CIF, o pessoal do turismo, das vans, né, falar, ó, tal dia tem apresentação, caso o turista venha ficar à noite aqui, dá uma sugestão, trazer na praça, porque é como falou, nós temos que divulgar a cidade, divulgar os roteiros, tudo, né, e que Foz do Iguaçu não é só Cataratas e Itaipu, tem mais atrativo. E como falou, nós tivemos essa ideia, essa iniciativa que teve, assim, divulgar para que os turistas fiquem mais aqui na cidade. Então, eu gostaria de falar. Outra coisa que eu nunca me esqueço também, depois terminou ali a apresentação, a gente foi na feirinha ali. Quantas pessoas ali estavam, nossa, estavam muito felizes, porque é mais uma oportunidade que eles tinham ali, né,
de apresentar os produtos ali, e o pessoal também, né? O pessoal do comércio em volta ficou muito feliz. Então, acho que está no caminho certo, né? Agora é como falou. E o mais importante também, depois de todo o evento, a prestação de contas, né? Que eu vi, eu participei aqui, você veio, fez a prestação de contas para os vereadores, tudo. Então, assim, do início ao fim, as etapas, né? Mas o objetivo, eu acho que está muito bom. Obrigado. Obrigado, vereador. Até, Rogério, eu já vou deixar aqui o convite. Esse ano a gente está fazendo 3 parceiros, né, assim, por dizer. A Itaipu, né, que sempre foi parceira, posso dizer isso, em várias coisas na cidade, né, vários projetos na cidade, e com a cultura também, não posso negar. Esse ano, o Fundo Iguaçu entrou também, aplicando recurso, inclusive. Era uma briga nossa, assim, de que o fundo, os empresários entrassem um pouquinho mais, né? Estão aplicando mais de R$300 mil também, nesse momento. Alguns empresários que estão também se sensibilizando, é uma construção, né? E a gente acredita que isso vai crescer cada vez mais, a partir de então. E a própria prefeitura, né? Por meio da Fundação Cultural, da Secretaria de Turismo, Secretaria de Obras, enfim, né? Pequenos serviços, meio ambiente, né? Trânsito e por aí vai. Então, a gente está feliz assim das pessoas estarem abraçando e aos poucos estarem entendendo esse motivo, né? A gente passou por um período muito duro, né? O mundo inteiro passou, né? Mas Foz do Iguaçu é uma cidade onde o turismo é muito importante para a geração de renda, né? Conversando com alguns empresários, como tiveram que dispensar muitos funcionários, né? E agora estão chamando de volta. Alguns empresários ampliaram as áreas e tudo mais. E é o que eu disse, o meu entendimento, eu estou dando uma perspectiva, eu sei que já existem outros atrativos, né, Itaipu, própria Ponte, Cataratas e alguns outros que, ao meu ver, poderiam até ser melhor explorados, né, como o Templo Budista, Mesquita e outros tantos que a gente sabe, né, Marco das Três Fronteiras estão crescendo. Mas o turismo cultural, gente, não preciso nem acreditar na minha pessoa, faço a pesquisa rápida, né, foi citado Gramado, né. É um investimento que você traz que em médio prazo vem de volta. Tem um investimento a curto prazo, que foi o que a gente viu. Se a gente pegar assim, o rendimento só dos feirantes, né, por exemplo, você vai ver que já teve um rendimento absurdo, assim, né, assim, de vendas, né, diárias. Pegar um feirante que faz R$8 mil uma noite, assim, é o que eu estou falando, é um recurso que fica aqui, né? Estão trabalhando com gente daqui e vão surgir outros atrativos, outras possibilidades. Às vezes o cara, ele pode ir uma feira lá em Maringá, beleza, ok, né, tal, mas às vezes ele chega aqui, ele encontra gastronomias diferentes, né, que às vezes não tem em outro lugar. A gente tem que reconhecer isso também, é uma coisa que é boa pra gente, né. E aí, pessoas que são da cidade, que vão falar da cidade, vão perguntar. Eu fico alegre, às vezes, né, que a população já abraça a feira, né, de domingo, mas às vezes a gente vê lá no grupo lá uma foto, ou o pessoal, assistente cultural que está lá, hoje a maioria foi turista. É o que eu digo, às vezes é invisível, gente, assim, a gente não vê, mas o cara vai na feira, ele está lá comprando artesanato, ele está voltando lá para o hostel, ele está acompanhando uma atividade artística, ele está comendo um pastel, uma empanada, está levando um quibe, está comendo um yakisoba. É a cultura no geral, gente. Está vendo uma apresentação de circo, ontem faltou circo, gente. Se tivesse mais 10 companhias de circo contratadas, a gente teria atendido muita gente na cidade, porque, meu Deus do céu, chega essa época assim, mas direto, o que o pessoal quer é que os meninos são bons. Tem um Zeca Sorte, um palhaço do circo, o palhaço do circo. Sim, exato, o Zeca Sorte é meu amigo. Está morando ali na BTS. Pardal, claro. Enquanto os meninos foram atender condomínio, tudo atenderam lá, o evento que a gente foi lá também do Rolimã, tinha contador de história na feira, mas sim, nossa intenção é borbulhar mesmo. Agora, voltando assim os eventos, né, colocar, que é isso que a gente faz, né, essa é a nossa expertise, né, então a gente quer mostrar a Fundação Cultural também, né, o que faz, que muitas pessoas já acessam, mas o que eu estou falando, pode ampliar muito mais ainda assim, né, muito mais. Só finalizar falando assim, até o começo do ano a gente, né, tem marcado aí de, possivelmente, por causa das pautas esse ano também, trazer a discussão sobre o sistema, o Plano Municipal de Cultura, que é uma pauta bem importante também, e aí é o que eu estou falando, futuramente, vamos pensar daqui a 5, 10 anos, né, independente de quem tiver, vai ter que fazer, continuar com essas coisas básicas que não tinham antes, mas agora tem, que a população está curtindo, está gostando, né, que está gerando renda, mas está gerando lazer também para a comunidade, formação, né? Formação, né, quem é que sabe, né?
Talvez se eu não tivesse feito teatro no municipal lá da minha cidade, eu não seria o que sou hoje aqui. Se eu não tivesse inventado os projetos lá, eu não estaria na Fundação Cultural hoje, eu estaria fazendo outra coisa, sei lá, né? Provavelmente na minha cidade, mexendo com agrícola, mas enfim. Quem é que vai saber onde é que está o Beethoven, né? É isso aí, gente. Estivemos também em Curitiba com o Guto Silva, buscando as informações, né, Ney? Sobre a doação do prédio da cultura, como você falou. Estamos agendando para o mês que vem também com o ministro da Cultura em Brasília, viabilizar algumas verbas para a cultura de Foz também. Vamos estar participando, tá, Ney? E estamos aí, vamos trabalhar, não só a Câmara Municipal também, mas vamos ver outros setores, que é a Itaipu Nacional, abrir os braços, está esperando o teu projeto, vai chegar, tá? Estamos abraçados com a cultura. Em relação, Juca, ao prédio da Fundação Cultural, por parte do Estado é o mínimo que o Estado pode fazer. Só aqui na legislatura anterior, em maio desse ano, quantas sessões de prédio público do município para o Estado nós não aprovamos aqui? Eu acho que umas 5 escolas, que era propriedade do município, e as escolas estaduais estavam lá instaladas em imóveis do município. Então, eu até falei isso para o Guto, né, para o Guto Silva. Não tem nem que estudar, porque ele falou assim, ó, vocês vão, ele me deu uma indireta, né? Vocês vão, qual é a contrapartida? Que bens o município vai dar para vocês? Eu falei, olha, nossa senhora, vocês já estão devendo ao quadrado, né? Então, esse argumento de não ceder ou enrolar, na verdade agora desenrolou. Desenrolou porque ele tinha essa ideia de que teria que fazer uma permuta. Falei, permuta? Nós já fizemos doação de mais de 5 escolas, acho que foi isso. Eu acho que o Rogério lembra bem. Lembra disso, Calito? Acho que umas 5 passou aqui. Tem mais um punhado para passar, e eles vão querer, não tem por que o município não doar. Então, não tem justificativa, sabe? A gente devia ter entregue esse prédio faz tempo, na verdade, né? Então, nós tivemos lá no gabinete do Guto Silva em Curitiba, tratando disso na oportunidade, em que a assessoria técnica deles meio que falou disso, olha, vamos fazer uma permuta com qual imóvel, que é o costume do governo do Estado. Falando, você está sobrando, nós estamos com crédito aí. Pode passar uns 3 prédios desse aí e ainda vai sobrar crédito para nós. É isso aí. Legal, a gente agradece a atuação de vocês aí nessa frente, que às vezes essa palavra ela reforça, né? Eu falo, o meu acesso muitas vezes, antes que a gente vá para lá e tal, é documento. A gente sabe que muitas vezes o documento ele passa, né? Como está há quase 4 anos, vai fazer 4 anos agora, né, Calito? Calito participou um pouco disso lá pelo gabinete também. Então, assim, eu nem sabia disso tudo que está sendo repassado para o Estado, mas mesmo que não fosse, vereador Edivaldo, como é que vai falar assim, agora vamos tirar o UBS lá, porque o Estado vai usar, vamos tirar a fundação daqui, porque vai vir um órgão do Estado. Não tem lógica isso, né? Então, assim, o bom senso tem que imperar sempre, né? Então, a gente agradece a esforço do Legislativo nessa frente, inclusive em Brasília, é importante também, muito importante, que às vezes a gente está invisibilizado, né? Até pela atuação de gestões anteriores que não tinham esse foco, de ter equipamento cultural, de ter patrimônio, essas coisas, não tinha esse foco. Então, a gente está trazendo esse foco justamente para a gente valorizar Foz do Iguaçu. Juca, em primeiro lugar, parabéns, né, pelo desempenho da Fundação Cultural. Como vereador hoje, não mais como companheiro de luta lá no outro lado, você sabe da nossa missão aqui, que é fiscalizar e dar transparência para a comunidade. Foi uma das questões aí que a gente até fez um questionamento a respeito do Natal das Cataratas. Eu sei, né, assim, a lisura que vocês trabalham e o desempenho que vocês prestam, né, dentro da Fundação Cultural, mas isso a gente precisa estender, né, porque nós somos muito cobrados, todos os vereadores são cobrados, e às vezes, quando a gente se fala dentro de uma organização, tenho empresa, a gente fala em valores, e esses valores, às vezes, para nós, não são são irrisórios, são coisas assim que é do dia a dia, do corriqueiro nosso. Mas quando você fala de valores para uma comunidade, né, vamos 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões, são coisas que são extremamente fora do alcance
E acaba gerando, poxa, a vida vai gastar tudo isso. Então, por isso que o questionamento, já estou justificando, tá, o questionamento que eu fiz aqui, e eu votei a favor, inclusive, né, pela lisura que eu sei que tem a sua diretoria, todo o teu trabalho. Mas, assim, para que a gente também tenha um pouquinho mais, né, de tranquilidade, né, eu cobrei, na ocasião, uma planilha, não de valores exatos, não, mas uma planilha, ó, esse valor vai ser gasto, está previsto para ser gasto aqui e aqui. Então, assim, é nessa questão, tá? Então, só para justificar o meu voto e o meu posicionamento. Mas eu tenho tranquilidade sobre o teu trabalho, aquilo que era e aquilo que hoje é, e aquilo que representa para Foz do Iguaçu. O Rogério já discorreu muitas coisas aqui que eu já trouxe a minha família, já me emocionei, porque o negócio é muito bacana mesmo. Do outro lado, o que nós podemos construir, Juca, essa Casa de Leis, nessa nova gestão, né, eu digo nova gestão, em questão de museu, né, para a gente ter um museu em Foz do Iguaçu, já que nós temos os turistas, temos pessoas que vêm, e nós não temos um acervo histórico da nossa cidade. E a outra questão, não sei se já foi falado, mas eu não estava, né, a questão do teatro municipal. Então, assim, em que pé que está? Como nós podemos auxiliar nisso e ajudar nisso? Porque eu acredito que é um anseio. Porque a gente vê várias cidades que não são tão turísticas, mas tem um acervo histórico, né, que resgata a história e vai turista lá para ver. Um exemplo, Paranaguá. Né, Paranaguá, outro exemplo, São Francisco do Sul, né, que são cidades portuárias, que o pessoal vão conhecer a história. E Foz do Iguaçu, né, onde está a nossa história? Então, onde nós podemos, se já tem algum plano, o que nós podemos ajudar nessa questão, né, para que a gente também deixe o nosso legado aqui em Foz do Iguaçu, nessas duas situações. Uma que é o teatro, que eu acredito que é importante, nós temos o nosso teatro, o Barracão é um espaço, mas a gente sabe que já é obsoleto para aquilo que representa Foz do Iguaçu hoje no mundo, é obsoleto ao extremo. Então, nós precisamos aproveitar Itaipu, aproveitar todas esse povo que está olhando para Foz do Iguaçu e a gente também apresentar esse projeto aí. O que você me diz? Legal, legal. A gente realmente tinha comentado antes, mas é isso mesmo, João. A gente, desde antes, a gente já tinha essa ideia, esse sonho, né? Que eu acho que quando a gente fala de equipamentos como esse que você citou, não é nenhuma coisa da gestão, da legislatura, o próprio morador, porque a gente fala assim, quando a gente fala, por exemplo, a gente conseguiu construir alguns eventos, alguns moradores falam com orgulho, né, assim, porque sente que é deles. E quando a gente fala do equipamento cultural, que a gente não tem que construir, né, assim como a gente está nesse processo das estações culturais, né, a reforma do prédio da Fundação e outros, né, a gente precisa pensar e ousar um pouquinho, né? Porque a questão, às vezes a gente vai ver um espaço, um prédio de um teatro municipal. 40 milhões para fazer um prédio, com a questão técnica toda, né? Então, não sei, estou chutando aqui, porque quem vai falar isso são os técnicos, né? Mas vou falar assim, eu não posso fazer um teatro de 300 lugares, que não basta erguer 4 paredes. Eu vou fazer um teatro para Foz do Iguaçu e para o mundo. Se eu parar para pensar, é isso que eu vou fazer. Para o meu artista, e que nem eu estava falando antes, para o Balé Bolshoi. Cara, eu vou trazer uma Filarmônica de Berlim sem um fosso de orquestra? Eu não vou. Ser uma caixa cênica para se apresentar? Nem vem. Nós já perdemos apresentações grandes aqui porque não tem. E os caras vêm, tem entrada, tem toda essa cadeia que eu falei que vai trabalhar. O cara vai ficar um mês aqui com a Filarmônica de Berlim se apresentando. Quanto isso não vai render? Vai começar o cara lá da agência de turismo vai falar, você vem para cá em março? Eu tenho a Filarmônica aqui também, não quer aproveitar de adquirir um ingresso aqui para a Filarmônica, né? Tal. Fora cortineiro, todos os trabalhadores estarão envolvidos lá, os do entorno, restaurante, aquela tudo que a gente falou, hotel, né? Que vai ficar um dia a mais na cidade, sei lá. É um sonho nosso. O que a gente tem hoje, nós solicitamos um terreno, 2 terrenos ali na margem do Rio Paraná, próximo à Beira Foz, onde vai ser Beira Foz, né, que é Beira Rio hoje, um para o Museu Internacional de Artes, que já está
acordado com o Estado e com o Museu Pompidou na França, que já chancelou esse Museu Internacional de Artes para cá, para fazermos aqui. Itaipu está envolvida, tudo e tal. E do lado para ser o Teatro Municipal, do tamanho que eu acho que Foz do Iguaçu merece, né? O tamanho não vai ser o elefante branco, isso é gestão. Isso é gestão que vai dizer que não. Tem que ter uma gestão, tem que ter uma equipe que trabalhe em torno disso. Pelo contrário, ele vai se pagar. Você pode colocar, falei 40, pode colocar 60. Ele vai se pagar. Em médio prazo ele vai se pagar. Com essa visibilidade que vai ter. Não pode ser em qualquer lugar também. Mas a gente está planejando isso, que ele seja naquela região lá. Está buscando recursos. Uma coisa que poderia ser interessante, você perguntou o que a Câmara poderia fazer. Talvez falta aquele detalhezinho para fazer o projeto. Tem que ser contratado, né, esse projeto. Talvez por meio de concurso, um pré-projeto, um projeto, faz um concurso nacional com uma curadoria internacional, de repente. Porque tem que dar visibilidade desde o projeto. Uma construção dessa, um equipamento desse, tem que ser visível. Não é você fazer e esconder. Você tem que falar para todo mundo que você está fazendo. Pesquisem lá, Museu Guggenheim em Bilbao. Pesquisem o que era Bilbao antes do Museu Guggenheim e o que é Bilbao hoje, depois do Museu Guggenheim. Mudou tudo, até veículo elétrico, limpou a cidade. Bilbao era Cubatão, antigamente, sabe? Aquela imagem feia. O museu mudou a história da cidade, a gente tem que levar em consideração isso. Tá? Então, assim, com todo respeito, o nosso parâmetro não é aqui na região. Nosso parâmetro ele é lá para frente, se é para fazer. Se não, a gente vai fazer uma sala de apresentações, que nós precisamos também de mais sala de apresentação. A gente já está propondo isso na Estação Cultural. Mas assim, e o museu, a gente tem um projeto muito legal com a Uniamérica, da Casa da Memória. Eu acredito que Foz do Iguaçu, nós acreditamos que Foz do Iguaçu precisa de 3 ou 4 equipamentos para o museu. Mas agora tem esse acordo para o Museu Internacional de Arte, que o Estado já vai contratar o concurso para a arquitetura, e a Estação Cultural, a Estação não, o museu, a Casa da Memória, é o Centro de Memória, nós pedimos as 3 casas da Brasil, o prefeito autorizou, e pedimos o prédio que era o antigo prédio do patrimônio da prefeitura, que aquele prédio foi o primeiro colégio de Foz do Iguaçu. Esse, então, é um prédio histórico já, né? Ele tem uma área legal, a gente quer contar com um teatro ao ar livre, com café, com museu de exposição, com espaço de exposição, com exposição física e virtual, né, com o restauro do prédio e tudo mais, criar uma referência para a memória de Foz do Iguaçu, para contar a história de Foz do Iguaçu. Então, isso está bastante adiantado já. Inclusive, nas próximas semanas, nós teremos uma reunião com o Itaipu para tratar desse tema também, e a gente vai destinar recursos também. Então, assim, o projeto ficou muito bacana por parte da Uniamérica, muito bacana, e a gente quer tocar para frente. Mas esse é o primeiro, assim que eu falei, a gente tem um déficit muito grande, né? Esse seria a Casa da Memória nossa, mas cabe em outros museus também, gente. Museu de Arte Internacional está saindo, mas, sei lá, Museu de História também, né? Poderia caber, já foi debatido isso. E outros, que se você tiver 10 museus aqui, privados ou públicos, o povo vai. Né? Vai ver quanta gente vai dar nesses aquários que vão ser construídos aí. Até eu vou fazer fila para ir lá ver qual que é. E o cara que veio de fora, a gente já sacou isso. Tá aí a Thaís é turismóloga, o Alexandre também é da área de turismo. Veja bem, o cara que vem da Europa, às vezes o cara se forma lá na Inglaterra, ele não ganha um carro, ganha uma passagem, aí, uma viagem para o Brasil. E o cara se embrenha no meio do mato, quer vir para Foz do Iguaçu, porque tem as quedas línguas, mas só vê aquelas quedas lá e às vezes Itaipu. Se ele souber, se ele tiver a informação que tem aquilo que ele está acostumado lá, que ele bebe cultura muito frequentemente, tem uma peça de teatro, tem um museu, tem um, sabe? O cara vai esticar um pouquinho a estrada aqui. Então a gente acredita que tem. Nós estamos trabalhando para isso. É o que eu falei, o nosso orçamento em relação às cidades do porte semelhante de Foz do Iguaçu, estou citando Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, ele ainda é bem defasado. Isso que a gente melhorou bastante ele de 2017 para cá, mas ele é bem defasado, assim, em relação a isso. Mas estamos trabalhando e, assim, se a Câmara puder, assim, eu já sei que tem uma comissão de cultura aqui, né, tratar desse tema mais recorrente com a gente está aberto e a gente quer. Seja indicação, seja um recurso pequeno que deu para fazer um projeto lá, pagar o engenheiro, não sei, se a gente não começar, ele não faz, eu tenho essa impressão. E às vezes a gente vai para Itaipu e eles falam assim, legal, mas qual que é a contrapartida? O que vocês já estão fazendo?
Então, assim, está caindo alguma coisa daqui também ou vocês só estão pedindo dinheiro? Então, assim, a gente tem um diálogo bom ainda com o Itaipu, mas tem que ter um retorno também. E eu penso muito assim, tem uma história, uma vez eu estava dirigindo um espetáculo chamado A Mais Forte, de Augusto Strindberg, a gente estava circulando o Paraná, contratado pelo Teatro Guaíra. E paramos lá em... Como é que é o nome daquela cidade? Perto de Ponta Grossa. Uma das cidades mais antigas do Paraná é... Castro. Perto ali, naquela região. E aí, a gente montou o palco e tal, tá, daí eu fui comprar o omeprazol para mim, tem gastrite até hoje. Tratei a volta. Aí, cheguei na farmácia, pessoa de cara, uma cidade pequena. A gente viu vocês aí, vocês não são daqui, né? Não, Foz do Iguaçu. E aí? Não, a gente vai apresentar à noite aí e tal. Que legal, vocês são do teatro. Ali, naquela rua ali tem um bar de blues, de repente vocês vão curtir, né? Que legal. Naquela praça ali em frente à praça tem um museu e tal. Se vocês quiserem conhecer, se tiverem com um tempinho, dá uma passadinha ali. Lá tem um cânion. Eu fiquei impressionado com a paixão que a atendente da farmácia me falava. Eu acho que quando a gente atingir esse nível, assim, do morador, né, falar assim, vai lá no teatro, não tem só as cataratas, tem aquilo ali também para você fazer. Quando o morador sentir que é dele, que aí foi isso que aconteceu. O cara foi lá e falou porque ele sabe que é dele. Não é só alguém lá que está fazendo e quem sabe, ele nem sabe. Né, que a gente tem isso para construir e resolver aqui na cidade também, né, que o morador ele tem que conhecer, não só conhecer os atrativos, mas entender, assim, alguém dá esse sentimento de pertencimento para ele, né? Aí ele vai falar com amor, com carinho, né? Mas para isso tem que passar esse processo que eu falei, ter lá o curso no bairro, o cara falar, lá no teatro, vou pensando daqui um tempo, né? Meu filho estava fazendo curso lá no bairro, vai se apresentar no Teatro Municipal, vamos lá assistir, né? Que legal isso, né? Da gente chegar no Teatro Municipal e colocar essas crianças para se apresentar e ter um público legal, o vizinho, a mãe, o pai, vendo um palco decente para se apresentar. A gente fala do Bolshoi da Rússia, da Filarmônica de Berlim, mas tem os nossos aqui também, né? A banda tocando lá, fazendo temporada. Por que não? Quando eu falo que o teatro tem que ter 1.000, 1.500 lugares, é por isso. Se eu tenho um teatro de 300 lugares, eu tenho 28 mil alunos aqui, quantas vezes eu tenho que encher ônibus para levar lá? Ou quantos dias, quantas sessões? Se eu tenho 1.500 é outra. Se eu vou trazer um Lenine aqui, por exemplo, para se apresentar, ou vou fazer uma temporada com uma banda da cidade. Tá, o cachê é X. Esse cachê dividido por 1.500 ou dividido por 300, qual que vai ser mais barato? O ingresso. Tem toda uma lógica. Mesmo a Filarmônica de Berlim, né, assim. E o que adianta eu construir 300 lugares para a Filarmônica de Berlim se o mais caro é a caixa cênica onde eles vão se apresentar, o palco. Aquilo ali que é o caro, que você tem que ter uma técnica, uma engenharia acústica, entende? Então, assim, o fosso da orquestra para eles se colocarem corretamente ali e tal. Então, assim, não é gasto, eu tenho certeza. Se alguém falar assim, é 100 milhões, dá um jeito, raspa dinheiro de onde tiver, Brasília tiver, organismo internacional, faz, porque muda, isso é o divisor de água de Foz do Iguaçu. Você vai fazer um teatro, é meu sonho, mas você faz lá na beira do rio, olhando para o Paraguai, olhando para o rio, valorizando aquela área que a Argentina faz tanto bem aqui, a costaneira, né? Por que a gente não faz também? Paraguai está fazendo também, vai lá para os lados do Hernandares para ver como é que a coisa está ficando lá. Então, assim, é investimento, gente. É dinheiro que vem. O turista vem, vai ficar, o morador vai, o morador também quer. Tem gente que sai daqui e vai assistir lá em São Paulo, Teatro Abril, ver aquelas temporadas lá. A gente pode até trazer um off-Broadway para cá, que vai para São Paulo. Está aqui, ó. É o que eu falo. Onde é mais interessante para o Cirque du Soleil vir? É Curitiba ou é Foz do Iguaçu? Eu acho que é Foz. Mas eles vão para Curitiba por quê? Entendeu? É isso aí. Obrigado, Juca. Juca, fazer uma contribuição. Antes de mais nada, peço desculpa e licença, que eu tenho um outro compromisso agora, meio-dia, senão eu ficava mais aí. Tá bom? Obrigado, meu irmão. Mas, João, até que gostaria de falar uma contribuição sobre o termo de referência, né, da questão do valor. Eu achei muito interessante sua colocação, quando você diz, para nós, cidadão comum, é difícil a gente mensurar 2 milhões, 5 milhões, é diferente da nossa empresa lá, que a gente gasta lá 5 mil reais, eu acho um absurdo. Mas as pessoas não conseguem identificar o que o termo de referência induz, o que ele realmente prega, tanto como segurança, quanto também em qualidade. Então, isso é o que nós precisamos, de fato, demonstrar para a sociedade, o porquê desse investimento, o que isso atrai para a cidade, e não sim um gasto,
mas o que o termo de referência está esboçado. Ali é o grande diferencial de tudo. Então, a gente consegue contemplar... eu tive que sair, estava numa reunião com o Dr. Osli agora na PGM, então, por isso que me ausentei, então posso ter perdido o contexto. Mas isso é importante, depois a gente voltar a conversar. Eu acho muito importante esse tipo de requerimento que você fez, mas também para que a gente possa demonstrar, porque as pessoas não têm ideia do que serve a Fundação Cultural. Só vou dar um exemplo muito rápido. A minha esposa eu considero uma pessoa que tem discernimento, e ela acreditava até então que a Fundação Cultural servia para fazer a Feira do Livro, o Natal, a Fartal e outros eventos, e entregar livro na biblioteca. Esse plano de ação que o Juca vai entregar para vocês desde 2017, vocês têm que ter tempo para ler, porque é muita coisa de tantas ações que são desenvolvidas. Então, isso que é o bacana, é demonstrar para a sociedade, não só para esse público pequeno que nós temos, que já é da cultura, que sabe o que acontece. Infelizmente, pela pandemia, mas também, felizmente, através do projeto da Aldir Blanc, nós podemos conhecer um pouco mais as pessoas que são envolvidas diretamente na cultura. Então, a cultura não quer dizer que eu sou um músico, que eu dependo só dessa seara. Por trás disso tudo tem até o cara que conserta o instrumento, que depende da cultura. Então, esses valores extrínsecos que precisam ser demonstrados. Isso que é o bacana de tudo. Acredito eu sim que com a nossa audiência pública, nós vamos avançar muito no Plano Municipal de Cultura, nas estações culturais, propriamente dito, e principalmente, Juca, no orçamento. Então, são detalhes que a gente precisa cuidar, e eu acho muito bacana, falando em plano municipal, nós não estamos nem falando de questão de governo, cara, nós estamos falando uma questão de estadista, se passarão 3 governos, ou seja, aquela margem discricionária do Poder Executivo ou de qualquer gestor, ela vai se limitar. Por quê? Porque já vai estar contido num plano de trabalho. Isso é o bacana de tudo, e as pessoas não conseguem interpretar isso. Não é que não consegue, talvez não tenha a explanação necessária, clara e objetiva, que demonstre isso, né? Pedi a palavra só para demonstrar rapidinho, que perdi o contexto, peço perdão, mas a reunião estava marcada e preciso ir para outra agora. Mas você sabe que a gente é parceiro e a gente sabe o quão valoroso é o trabalho da Fundação Cultural, né? Até o Juca fez uma baita de uma ironia ali com o Alexandre, né? Com aquela baita equipe, é só ele. Como é que um cara que cuida de uma editoria de projetos, captação de recursos, se vira sozinho? Não dá, gente, me desculpa. Como é que querem pedir projetos ou uma captação de recursos para determinados eventos, sendo que é um cara sozinho para fazer tudo? Não dá, me desculpa. Então, a gente precisa mudar isso, demonstrar na prática como que isso funciona. E a equação de todos, né? Então, assim, fico feliz de ver esses vereadores empenhados, engajados em poder contribuir e poder ajudar, num contexto geral, o que é a cultura. Beleza? Um abraço, obrigado, gente. Valeu, Ju. Isso aí, galera. Até agradeço o Marcos pela defesa da minha diretoria de um homem só. Realmente é bem cansativo, é bem exaustivo. Eu costumo brincar com os diretores apesar de não ter equipe, hoje com a Fundação Cultural cuidando, né, das feiras livres, apesar de a gente acreditar que não deveria ser a Fundação Cultural que deveria estar cuidando, mas sim outra secretaria, são 200 pessoas que a gente cuida, são 200 pessoas que a gente tem que gerenciar um a um, com N problemas, N fatos, mas eu queria falar em relação a projetos, Natal e tudo mais, como o vereador Rogério Quadros bem posicionou, é um investimento. Por exemplo, 2019, Gramado Tour investiu 27 milhões para o Natal. Somente 3 milhões e meio foram para as apresentações, dos 27 milhões. Sabe quanto a Gramado Tour arrecadou? Nos 45 dias, quase 60 dias de Natal, 35 milhões. Pagou o investimento e ainda sobrou 8 milhões para dissolver no decorrer do ano com outros projetos, com outras ações. O que a gente precisa dos senhores, né, e o que a gente tenta fazer, mas os nossos braços são curtos,
é justamente demonstrar para a população que isso é um investimento. Que você investindo no Natal, você vai estar trazendo mais pessoas de fora para o Natal de Foz do Iguaçu. Gramadatur já executa isso há praticamente 30 anos. A gente está começando a criar um atrativo político, um atrativo turístico a partir desse momento. E lógico, né, vamos engateando tal, com certeza haverão erros, mas mais acertos do que erros. A gente vai ajustando a casa e com certeza os próximos natais vão ser ainda maravilhosos, né? Vão ser fenomenais. Acho que é isso. Beleza, agradecer. Eu vou usar o Natal para dar só mais um exemplo, eu finalizo com a minha boca. Mas eu vou trazer a polêmica lá de 2019, a árvore de 28 metros. Uma vez uma pessoa me falou assim, pegou na internet, lá buscou e falou assim, eu estou vendo uma árvore de 28 metros aqui muito mais barata. Gente, em 2020, uma das notícias que correu o Brasil foi uma criança que morreu por conta de encostar em um enfeite natalino em uma cidade. Eu, como gestor, jamais vou admitir um equipamento que não seja adequado, que não tenha seguimento às normas necessárias. Eu jamais vou colocar, por mais que seja um atrativo para a cidade, uma árvore, se ela custa 400, 300, 500 mil, é valor de mercado. Eu não coloco preço que não seja valor de mercado. Se é para o atrativo, que aquilo vai me trazer de retorno. Tanto que os empresários pagaram, né? Já pensou uma árvore de 28 metros? Todo mundo aqui deve ter visto a árvore na praça que foi colocada pelos empresários, né? Vocês já imaginaram essa estrutura cair em cima da plateia? O público está ali. Vocês acham que isso teria algum preço? Né? Uma criança morrer ou várias pessoas até. Então, assim, só pensem isso, que não é só colocar o equipamento, um palco, uma grade, uma árvore, não é só colocar, senão a gente faria uma vaquinha no Paraguai, comprava umas luzinhas e colocava ali. A questão tem que ser bonito, bem feito, seguir as normas e ter a segurança. Tá bom? Então é isso, gente. Quero agradecer, porque eu gostei muito do bate-papo. A gente fica à disposição mesmo, gente, tá? Obrigado mesmo pelo apoio que a casa tem dado a nós aqui. Tem sido muito importante. Eu espero que a gente continue nessa parceria, tá bom? Obrigado, gente. Desculpa. Vou colocar a máscara aí para não ficar feio. Inclusive, nós vamos estar mandando nos próximos dias um ofício para os senhores solicitando um apoio, alguma verba impositiva. Nós não vamos estipular um valor. Captação de recurso aí, gente. Fica a critério de cada um de vocês. Nós vamos elencar os projetos que nós desenvolvemos na Fundação e vocês podem escolher qual é o melhor projeto. Até foi uma pena que o João Morales teve que sair. É uma forma que vocês também podem nos ajudar. A Fundação Cultural, ela carece de 2 profissionais que são fundamentais, principalmente para projetos estruturantes: arquiteto e engenheiro. Sem esses 2 profissionais, a gente não consegue, eu, Alexandre, eu não tenho essa expertise, falar que uma obra vai ser 4x4, quanto de material e tal, e vocês bem sabem que quando nós vamos propor um projeto, a gente tem que chegar no valor aproximado, mais certeiro possível, para que não seja nem a mais, nem a menos, né? O que os senhores também poderiam nos ajudar fazendo como o vereador Edivaldo, Ney, todos, né, a comitiva que foi para Curitiba, tentando nos auxiliar, captando com os deputados via Brasília, com os deputados federais. Tudo isso nos ajuda para que a gente possa, né, construir projetos de Estado e que perlonga, que dure, né, por muitos anos. Obrigado. Bom, Tio, que a gente então agradece de novo, tá, Alexandre, Thaís, o Edinho, e o objetivo era esse mesmo, né, para a gente conhecer melhor, entender a coisa toda e poder auxiliar na medida possível aqui. O nosso homem da grana já deu o recado, e assim a gente também agradece os vereadores que estão presentes aqui e nos colocamos à disposição. Obrigado de novo, Juca, tá? Você é o cara. Obrigadão.